Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvamos a Deus por mais um dia de vida na sua presença. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. Louvamos a Deus pelo privilégio de podermos estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Você que está conosco, você que está chegando por aqui, é muito bem-vindo. Deus te abençoe e te guarde, Deus fale ao teu coração para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos continuar meditando na vida de Abraão. E o nosso tema dessa noite é o seguinte: entregando a Deus o nosso melhor. Estamos numa série que fala sobre aprendendo com as histórias da Bíblia. Entre muitas histórias, temos a história de Abraão. Já estamos olhando há 2 semanas. Essa então é a terceira live que vamos olhar a vida de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão tem muito a nos ensinar. O nosso tema nessa noite é entregando a Deus o nosso melhor. Você é muito bem-vindo. Certamente Deus tem uma palavra para o teu coração, meu coração, e certamente o Espírito Santo falará conosco. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra em Gênesis, capítulo 21. Esse é o primeiro texto que vamos ler, Gênesis 21, verso de 1 a 5. Mas antes de olhar o texto, eu quero relembrar, fazer uma rápida recapitulação dos outros 2 temas que nós olhamos na vida de Abraão. Nós dissemos no primeiro encontro, quando olhamos a vida de Abraão, que Abraão teve 3 grandes episódios que marcaram a sua vida de fé. E o primeiro encontro a gente falou do primeiro episódio. O primeiro episódio, que foi o primeiro grande teste da fé de Abraão, foi quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, sair da sua parentela e da casa do seu pai. Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma região bastante idólatra, e aprove a Deus escolher Abraão e tirá-lo de Ur dos Caldeus e dar a Abraão um caminho novo. Mas para Abraão foi um desafio, porque Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus ainda iria mostrar o caminho para Abraão, iria mostrar o local, ia mostrar todos os detalhes. Por isso foi um grande teste de fé. Segundo grande teste de fé da vida de Abraão, foi quando Deus lhe prometeu um filho. Abraão tinha 85 anos, e quando o seu filho nasceu, Abraão já era de 100 anos. Por isso, esse foi o grande segundo teste da fé de Abraão. E eu queria então começar lendo esse texto com os queridos irmãos. Gênesis capítulo 21, verso de 1 a 5. Logo após o texto, então, nós vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco, que Ele enche o nosso coração da sua palavra. E hoje, então, nós vamos olhar o terceiro grande teste da fé de Abraão. Amém? Gênesis capítulo 21, verso de 1 a 5, diz o seguinte: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Muito bem, aqui está a narrativa do nascimento de Isaque.
Abraão era de 100 anos. Queridos irmãos e amigos, por isso esse é o segundo grande teste da vida de Abraão, um teste de fé. Quando Deus lhe promete o filho, Abraão tem 85 anos. Porém, se passaram mais 15 anos até que a promessa veio se cumprir. Isaque, quando nasce, Abraão já era de 100 anos de idade. Vamos orar pedindo que Deus fale conosco. Certamente a palavra de Deus é viva, eficaz, ela não volta vazia. Certamente ela falará ao teu coração nessa noite. Querido Pai, te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado porque podemos aprender com a história de Abraão. Ó Deus, tantas coisas, Senhor. Podemos aprender a confiar no Senhor e na sua palavra. E nessa noite, Senhor, podemos aprender que podemos dar o melhor para o Senhor, que nunca vamos nos arrepender. Quando damos o melhor para Deus, certamente o Senhor vai retribuir muitas vezes mais. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar por fé, assim como o nosso pai Abraão caminhou por fé. Ajuda-nos a mantermos olhos fixos no Senhor e na força do seu poder. Ó Deus, visita o teu povo nesta hora, a tua igreja. Guarda, Senhor, a tua igreja da pandemia, da contaminação. Visita aqueles que estão enfermos. Visita a tua filha Priscila, filha do teu servo Josué Martins. Ó Deus, continua restaurando a sua saúde, manifestando a tua bondade, a tua graça. Visita ali o cunhado do pastor Luiz. Restaura, Senhor, a sua vida. Ó Deus, visita ali as ovelhas do Otacílio, aquela criança que está hospitalizada. Que a mão do Senhor seja sobre eles, ó Pai, manifestando a tua graça, a tua bondade. Visita os enfermos da tua casa. Ó Deus, teu filho Galdino, meu Pai, sua esposa Marilda. Cobre com teu sangue os anciãos da tua casa e traz, Senhor, a tua cura para o louvor da tua glória. Visita a tua filha Ana Souza, Maria dos Anjos, ó Deus, a Márcia Simões, tua serva Eliane, teu filho Marcos Vinícius, Senhor, cura os enfermos da tua casa. Ó Deus, traz saúde ao teu povo, para que possamos adorar e bendizer o teu nome, Senhor, em o nome de Jesus. Fica conosco essa noite, ó Espírito Santo, fala ao nosso coração e manifesta, Deus, a tua glória e o teu poder, Pai. Aviva-nos pela tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você que chegou, muito boa noite, seja bem-vindo. Deus fale ao teu coração. Esse é o terceiro grande teste da vida de Abraão, e essa noite nós vamos olhar então, quando Deus pede Isaque. Gênesis 22, o nosso tema hoje é entregando a Deus o nosso melhor. Quando Deus visita Abraão mais uma vez, e Deus pede o seu filho Isaque. Vamos olhar o texto comigo, Gênesis capítulo 22, versículo 1, o texto é um pouco longo, do 1 ao 19, nós vamos lendo à medida que vamos avançando, porque é um texto muito rico. Queridos irmãos, Deus tem falado ao meu coração na vida de Abraão, e certamente falará ao teu coração. Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz assim o texto: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Muito bem, queridos, aqui está então o pedido de Deus para Abraão. Deus bradou do céu: Abraão, Abraão.
E Abraão prontamente disse: eis-me aqui, Senhor. E aí então Deus vai e faz o pedido, que é ao mesmo tempo que é um pedido, é uma ordem. O Senhor disse para Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nesse versículo 2, já tem aqui algumas coisas interessantes. Deus está lembrando a Abraão que Isaque é o único filho da promessa, porque Isaque já tinha outro filho, que era Ismael. Mas percebam que no texto, o Senhor faz questão de frisar que Isaque, toma teu filho Isaque, teu único filho, e depois o Senhor acrescenta: a quem amas. Ou seja, Isaque era o filho da promessa, e tudo aquilo que Deus tinha falado para Abraão viria através de Isaque, não através de Ismael. Por isso, então, teu filho único, porque para a promessa se cumprir, somente através de Isaque. Por isso, o filho único, e ao longo do texto, Deus vai repetir mais 2 vezes, frisando que em Isaque seria a descendência de Abraão. Isso, queridos irmãos e amigos, é para que Abraão não tivesse nenhuma sombra de dúvida de que a promessa de Deus viria através de Isaque e não de Ismael. Porém, Deus acrescenta mais um detalhe para Abraão, que é o filho a quem ele amava. Teu único filho a quem amas. Queridos irmãos, Isaque havia se tornado a razão da vida de Abraão. Abraão já velho, Deus lhe fez uma promessa, e depois que Deus fez a promessa, se passaram mais alguns anos, né? Desde que ele saiu lá de Ur dos Caldeus, mais de 25 anos. Do capítulo 21, quando Deus vai falar especificamente sobre um herdeiro, se passaram mais 15 anos. Ou seja, Abraão agora tem 100 anos, quando Isaque nasceu. Quando Deus pede Isaque, provavelmente Isaque tem 20 anos. Segundo os estudiosos, olhando para os textos, olhando para quando Abraão morreu, quando Ismael nasceu, Isaque é um rapaz, o texto aí vai dizer para nós, então mais ou menos aí 20 anos, Isaque era a razão da vida de Abraão. Mas agora Deus vem a Abraão e pede que Isaque seja sacrificado. Queridos irmãos, essa foi uma ordem assustadora para Abraão. Primeiro porque, da onde Abraão vinha, Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, e lá Abraão viu e conhecia sacrifícios humanos. Mas essa não era a prática do Deus vivo. O Deus de Abraão jamais pediu o sacrifício humano de alguém. Porém, essa era uma ordem que certamente assustou Abraão. Mas o que vai chamar a nossa atenção, o que vai mexer conosco nesse texto, é a convicção de Abraão. Abraão, ele tem a palavra de Deus, de que Deus daria, através de Isaque, uma descendência. Através de Isaque, sairiam reis e povos. Portanto, Abraão só podia pensar uma coisa: Deus está provando a minha fé e eu vou obedecer. Abraão não toscanejou, queridos irmãos. Quando nós olhamos para o versículo 3, veja comigo aí, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada
e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E uma outra questão no texto é que Deus disse que mostraria o local do sacrifício. Deus falou o nome do lugar, Moriá, mas não disse exatamente o local. O Senhor disse: vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E o versículo 3 mostra para nós que Abraão, ele não vai questionar Deus, como Moisés. Se você lembra e conhece a história de Moisés, quando Deus chama Moisés colocou um monte de empecilhos, falou: não, Senhor, eu sou pesado de língua e de boca, manda outro. E Moisés ficou argumentando com Deus. Abraão não. Abraão, de madrugada, levantou-se e começou a preparar todas as coisas para o sacrifício. Abraão também não fugiu, como Jonas, que Deus falou: Jonatas, levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia tem chegado até mim. E o texto diz lá: levantou-se, pois, Jonas, porém, para fugir da presença do Senhor. Abraão não fugiu. Mas Abraão, querido, também não arrumou nenhuma outra desculpa. Abraão, rapidamente, prontamente, preparou o jumento, tomou 2 servos, tomou lenha, tomou o cutelo, o fogo, Isaque, e partiu logo de manhã. Abraão começou o caminho da sua grande prova. E talvez você fique pensando: mas por que Deus precisava provar Abraão dessa maneira? E aí eu quero ir com você a Tiago. Vamos dar um pulo lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, que fala sobre a aprovação, os benefícios da aprovação. Deus precisa aprovar a cada um de nós, os seus servos, porque através da aprovação é que nós crescemos na fé. Tiago, capítulo 1, verso 2. Abra sua Bíblia, por favor. Veja o que diz aí: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora veja comigo o versículo 12, aí de Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, queridos irmãos e amigos, a aprovação tem um grande benefício. E o benefício da aprovação é produzir em nós um caráter aprovado. Versículo 2, 3 e 4 de Tiago, capítulo 1, deixa isso muito claro. E Tiago, ele vai muito além, ele diz: tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, e aí tem um detalhe, a provação precisa ser confirmada. Para ser confirmada, ela precisa ter ação completa. Versículo 4 diz aí: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Pois bem, queridos,
Abraão parece que tem clareza disso, porque ele não vacilou quando Deus o colocou à prova. E Deus precisa nos provar para mostrar para nós mesmos que nós, muitas das vezes, estamos reprovados. Pensamos que estamos prontos quando não estamos prontos. Por isso, então, Deus, Ele nos prova. Muitas das vezes a gente acha que já está maduro na fé, quando não estamos maduros. E cada provação da fé, a gente então vai crescendo um degrau. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente percebe isso. Quando Deus chama Abraão, é um nível. Quando Deus promete o filho, é um outro nível. Quando chega aqui, queridos, é um nível muito maior. Deus trabalha com Abraão de maneira extraordinária. O nível de comprometimento de Abraão com Isaac e o nível afetivo era grandíssimo. Por isso, esse teste da fé, ele é muito maior do que os dois primeiros. Porém, Abraão recebe com alegria. E Abraão, então, ele não vai titubear. Ele prontamente faz os preparativos e parte na primeira madrugada seguinte. E eu quero olhar com você o restante do texto, porque tem muitos detalhes. No versículo 4 e 5, a fé de Abraão começa a ser colocada em prática e agora diante do próximo. Leia comigo, Gênesis 22, versículo 4 e 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Perceba como Abraão está conectado com Deus. Deus tinha falado, o lugar, a terra era Moriá. Mas chegando lá, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. O lugar específico do sacrifício, Abraão viu quando chegou lá. E olha o que ele diz para os servos dele. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aleluia! Queridos irmãos, Abraão está convicto. Abraão tem convicção da promessa de Deus. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 12, Deus já havia falado para Abraão que em Isaque, olha comigo aí, capítulo 21, verso 12, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Esse momento é quando Deus diz para Abraão, dispensa a sua serva e o seu filho Ismael. Isaque ficou pesaroso, porque Ismael também era filho de Abraão. E aí Deus diz a ele, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, a descendência de Abraão viria por Isaque. E agora então era o momento da separação e Abraão estava pagando o preço do próprio pecado. Lembrando que Ismael foi um arranjo de Sara com ele, porque isso não estava nos planos de Deus. Porque eles tentaram ajudar a Deus, eles agora têm que arcar com as consequências. E aí, queridos irmãos, se cumpre a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar.
Deus falou, olha, eu vou fazer de Isaac um grande povo, porém, tem que separar. Aliás, Deus falou, eu vou fazer de Ismael um grande povo, porém, tinha que separar de Isaac, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas agora Deus então está pedindo a vida de Isaac. E esse é o momento áureo da provação de Abraão. Mas Abraão tem tanta convicção, irmãos, que ele diz para os servos, esperai aqui, porque eu e o rapaz iremos, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Perceba que o verbo está aí no plural, voltaremos, ou seja, ele e Isaac iriam voltar. Isso é a convicção de que Deus iria ressuscitar a Isaac, como a gente sabe lá do texto de Hebreus capítulo 11. Essa era a conclusão de Abraão, ou seja, Deus não mente, Deus não se engana, e Deus prometeu que através de Isaac, meu filho, eu vou ter uma grande descendência. Ora, se Deus está pedindo agora Isaac em sacrifício, só tem um caminho, Deus vai ressuscitá-lo dentre os mortos, o que figuradamente também o recobrou. E aí eu quero ir com você a Hebreus capítulo 11, vamos novamente, lá no final, Hebreus capítulo 11, verso 17, abre comigo, por favor, para que você leia e perceba, Hebreus capítulo 11, verso 17, olha o que diz aí, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia! Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. E a convicção de Abraão, queridos, era tamanha, que ele pensou, Deus vai então ressuscitá-lo dentre os mortos, porque através de Isaac eu terei uma descendência, e Deus não mente, Deus não erra, Deus não volta atrás, todas as suas promessas vão se cumprir, queridos, você pode ter certeza disso, Jesus voltará, em breve a trombeta soará, e Deus vai levar a sua igreja para estar com ele juntamente na glória. Você pode dar um aleluia aí na sua casa, onde você estiver comigo, pode dar um glória, fique firme, querido irmão, querida irmã, as promessas de Deus não falham, Deus cumpre cada uma delas à risca, porque Deus é fiel, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e exatamente essa certeza de fé que está no coração de Abraão, quando ele diz para aqueles moços, vocês fiquem aqui, que eu e o rapaz iremos, e havendo adorado, tornaremos para vós. Mas há um outro detalhe, volta comigo lá em Gênesis, nesse episódio, quando ele diz para os servos ficarem ali, aguardarem ali, existe um outro detalhe, querido, esse era um momento único, de Deus, Abraão e Isaac, aqueles dois servos, não estavam prontos para aquele momento, era um momento de extrema comunhão, de Deus, Abraão e Isaac, não cabia mais ninguém ali, por isso também, Abraão diz para eles ficarem, eles não tinham fé suficiente para ver aquela cena, que nós vamos olhar ainda o texto, mas Abraão, nessa caminhada,
Queridos irmãos, essa caminhada durou 3 dias. 3 dias de caminhada. No versículo 4 diz aí: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E depois que ele dá uma prova de fé para os servos, agora ele tem que responder à indagação do filho Isaque. Vamos comigo aí, versículo 7. Agora é o filho que está indagando Abraão, e ele responde novamente com convicção. Gênesis 22, verso 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa era a indagação do filho Isaque. Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Todo o sacrifício precisaria do animal, do cordeiro. Veja comigo, versículo 8, a resposta de Abraão para o filho Isaque. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Mais uma vez, Abraão então mostra a convicção, por isso ele é chamado o pai da fé, por isso Abraão é chamado de amigo de Deus. E é o próprio Deus quem fala essa declaração. Se você for Isaías, capítulo 41, verso 8, e 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7, descendente de Abraão, meu amigo. Queridos irmãos, a amizade de Abraão com Deus, a comunhão, ela ficou tão estreita, o relacionamento ficou tão íntimo, que Abraão não tinha dúvida de que Deus proveria para si o cordeiro. Então, quando ele fala para Isaque, ele não está blefando, nem está enganando Isaque. Ele fala com convicção, ele fala com certeza de que Deus iria prover o sacrifício. Isaque, porém, é um tipo de Cristo. Isaque é uma outra figura ilustre nesse episódio. Verso 9, olha comigo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Muito bem, o versículo 5 diz que Isaque era um rapaz. Abraão aqui já tem cerca de 120 anos. Se Isaque tivesse 20, Abraão tinha 120. Porque quando Isaque nasce, Abraão tem 100 anos. E seria pouco provável que Abraão amarrasse Isaque à força. Logo, podemos concluir que Isaque, ele se entrega para o sacrifício. E aqui, irmãos, tem algo glorioso. Por isso Isaque é um tipo de Cristo. A mesma fé que Abraão tem, de que Deus vai ressuscitar Isaque, a gente pressente que Isaque também tem essa fé. E obediência. Porque a fé requer obediência. Deus vai falar mais à frente, no texto. Se Abraão foi extremamente obediente para oferecer Isaque, Isaque foi extremamente obediente para se oferecer. Isaque deixou-se amarrar. Isaque confiou no pai, na fé do pai, e confiou em Deus. Isaque pensou: meu pai sabe o que está fazendo. Meu pai é amigo de Deus. Meu pai conhece a Deus como ninguém. Então eu posso ficar tranquilo.
Porque se meu pai está dizendo que Deus vai prover o cordeiro, ele vai prover. Se meu pai crê que Deus pode me ressuscitar, é verdade. E aí, querido, nós temos em Isaac um tipo de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, por nós. E quando Jesus estava sendo preso e aviltado, ele diz para os seus algozes: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Ou seja, Jesus se entrega para ser morto, mas ele sabe que vai ressuscitar. Isaac aqui nos dá mais ou menos esse exemplo. Quando ele então se entrega ao pai, o pai amarra, coloca ele em cima da lenha. E agora, querido, nós vamos então para a parte final da provação de Abraão. Se Abraão está na expectativa de ver um cordeiro, Deus vai deixando Abraão chegar ao último minuto, ou aos últimos segundos da provação da sua fé. Versículo 10, leia comigo. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Mais uma vez, Deus está frisando o teu único filho. Percebe, queridos? São detalhes da Escritura que a gente tem que prestar atenção. A descendência para Abraão viria de Isaac, não de Ismael. O povo escolhido, o povo eleito, ele vem através de Isaac. São os judeus, não são os árabes. Não há nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Os árabes são descendentes de Ismael, mas a promessa viria através de Isaac, da onde saiu toda a raça dos hebreus, que depois então foram chamados de judeus. E isso é um grande mistério. Agora Deus brada do céu e diz para Abraão: agora sei que de fato temes a Deus. Abraão aqui recebe o diploma da fé, queridos. Abraão, o pai da fé. Agora, é claro que Deus já sabia que Abraão não iria negar o filho, porque Deus é onisciente e onipotente, ele sabe todas as coisas. Deus não ficou sabendo agora, né? Essa expressão é uma expressão idiomática para a gente entender o texto e o contexto. Quando ele diz: agora sei que de fato temes a Deus, na verdade, agora está provado para o próprio Abraão que ele teme a Deus e que ele é o pai da fé. Porque quem precisa saber somos nós. Porque Deus já sabe todas as coisas, querido. E é por isso que Deus precisa nos provar, para que nós mesmos saibamos qual é o nível da nossa fé. E aí, querido, eu quero ir a você em outro exemplo bíblico. Vamos comigo lá em Mateus 26 e olhar o exemplo de Pedro. Pedro achava que era fiel a Jesus em qualquer circunstância. E aí então Jesus colocou ele à prova. E a conclusão você já sabe, mas eu quero ler o texto com você, para que isso então fique claro na sua mente.
que quando Deus diz para Abraão, agora sei que de fato temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Na verdade, agora Abraão tem clareza de que de fato ele serve a Deus de corpo e alma, de toda a força, de todo o coração e de toda a alma, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 6. Mas abra comigo em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, verso 31. Pedro é avisado. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Queridos irmãos, a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração do homem, mais corrupto que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quando pensamos nesse cenário da nossa humanidade, da nossa pequenez, aí a gente entende o texto lá, quando Deus diz para Abraão: agora sei que de fato temes a Deus. Agora, Abraão, está provado para você mesmo que você teme a Deus e que Deus está para você acima de todas as coisas. Irmãos, Pedro e os 11 apóstolos achavam. Pedro e os 10, né? Porque aqui Judas já está fora de cena. 11 apóstolos disseram a mesma coisa. Ainda que seja necessário morrer, de modo nenhum te negarei. Irmãos, não passou 12 horas. Naquela mesma noite, Jesus falou: nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a gente sabe, com essa história, não precisa nem ler, que Pedro negou categoricamente. Pedro excomungou a criada, quando disse: tu estavas com ele, tu é um deles, a tua fala te denuncia. E Pedro excomungou, queridos. Pedro espraguejou e disse: não conheço tal homem. E com esse episódio, com essa cena, mostra para nós a nossa vileza de coração e de alma, que muitas das vezes a gente se engana e pensa que teme a Deus de todo o coração, de toda a alma, quando não pensa, e quando não teme a Deus coisa nenhuma, porque o nosso coração é enganoso, e por isso Deus tem que provar a nossa fé, para que ela então vá crescendo e fique robustecida, e a gente aprenda, através das provações e dos anos, a entregar a Deus o nosso melhor. Quantas das vezes Deus pede algumas coisas de nós e a gente não tem coragem de dar, e às vezes coisas pequenas. Imagine um filho, como Abraão, o filho da velhice, o filho da promessa, o único filho da promessa, o filho amado, e Abraão então entrega a Deus o que ele tem de melhor, que era o seu filho Isaque. E agora eu quero voltar lá em Gênesis, para a gente encerrar. Queridos irmãos e amigos, quando nós
decidimos andar com Deus, ser amigo de Deus e dar a Ele o nosso melhor, entregar a Deus a nossa juventude, a nossa energia em prol do reino, do serviço de Deus, a gente jamais vai se arrepender. Deus não fica devendo nada a ninguém. Você pode ter total certeza que você der a Deus toda a sua vida em prol do seu reino, da sua obra, do avanço do reino, fazendo discípulos, pregando o evangelho. Saiba de uma coisa, você vai receber 100 vezes mais. E na vida futura, a vida eterna. Abraão foi ricamente abençoado. Abraão se tornou um dos grandes heróis da fé. Olha que Deus vai dizer para Abraão, continuando a ler o texto, Gênesis 22, Abraão, versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E aqui, queridos, eu posso imaginar Abraão conversando com Isaac, e dizendo, não falei para você, meu filho, que Deus ia prover o cordeiro para si? Ah, irmãos, imagina como cresceu a fé de Isaac. E aí eu quero chamar a atenção de nós, os pais, que temos os filhos junto conosco. Nós vamos ensinar a fé a Deus, aos nossos filhos, na prática, vivendo uma vida de fé. E os nossos filhos olhando e vendo. Quando a gente vai lá no texto em Hebreus, a galeria dos heróis da fé segue e diz lá, pela fé Isaac, porque ele imitou a fé de um pai Abraão. E mais à frente, pela fé Jacó, que vai imitar a fé de Isaac. Então, querido irmão, querida irmã, você que está conosco, que tem filhos, o teu filho vai imitar a sua fé. Ele vai olhar para você. Isaac certamente olhou para Abraão e ficou deslumbrado com a fé do seu pai. Abraão então solta Isaac, pega o carneiro e oferece. Versículo 14, pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então foram para Berseba, onde fixou residência. Ah, queridos irmãos, que relato glorioso! Mas perceba um detalhe, para concluir. A fé exige obediência. As últimas palavras de Deus para Abraão. Porquanto obedeceste a minha voz. Quem pensa que vai caminhar com Deus, precisa andar em obediência à voz de Deus. E aí talvez você diga, mas eu não ando ouvindo a voz de Deus. Eu digo para você, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso todo crente que não lê a Bíblia, e todo crente que anda em
discordância com a Bíblia, não está fazendo a vontade de Deus. Logo, a sua fé não vai crescer e ele não vai ganhar nada de Deus. Porque os desobedientes, os rebeldes, não herdarão o reino dos céus. Então, querido irmão, querida irmã, só resta para mim e você um caminho, o caminho da obediência. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A minha vida e a sua vida foi abençoada, é abençoada, por causa do crente Abraão, querido. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Jesus veio da descendência de Abraão. E por causa da morte vicária de Jesus, eu e você fomos salvos. Nós somos os gentios, que fomos enxertados na videira, que é Israel, o povo judeu. Eu e você recebemos a bênção por causa da fidelidade que Abraão teve a Deus. E aí eu não preciso falar mais nada. Se a minha vida e a sua vida andarem em obediência a Deus, outras pessoas serão abençoadas. À medida que eu e você obedecemos a Deus, Deus alcança vidas, Deus edifica pessoas, Deus fortalece discípulos. Se você quer ser um crente exemplar, um cristão verdadeiro e fiel, obedeça a palavra de Deus. Amém, querido? E quando Deus pedir a você qualquer coisa, dê a Ele o melhor. Esse é o nosso tema. Dando a Deus o melhor. Nunca dê a Deus o pior, porque Deus não se agrada do pior. Quando Deus instituiu o sacrifício de ovelhas, de carneiro, de bode, de novilhos, o carneiro tinha que ser sem defeito, sem nenhum defeito. Portanto, queridos irmãos e amigos, tudo que você fizer para Deus, faça o melhor. Dê a Deus o melhor, seja o que for. Seja recurso financeiro para a obra missionária, seja a sua própria vida. Dê a Deus os melhores anos de vida, sua juventude. Não deixe para dar a Deus a velhice, quando as forças estiverem minguando, mas dê a Deus a flor da idade. Você, meu jovem, que está ouvindo essa palavra, consagre a tua vida a Deus completamente, para que Deus possa usar você agora, na juventude, na força, no vigor da idade. Dê a Deus o seu melhor, e certamente Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua descendência. Amém? Que Deus te abençoe nessa semana, que Deus te abençoe a você e a sua casa, que Deus te fortaleça na fé. Quando a sua fé for provada, não fuja da provação, porque a provação é para o teu crescimento, a provação é para o meu crescimento, para que nos tornemos teleós, perfeitos e íntegros, como diz lá em Colossenses. Essa é a obra de Deus através da aprovação na nossa vida. Portanto, querido irmão, não murmure da aprovação, não reclame, mas louve a Deus e siga para ser aprovado. O apóstolo Pedro foi reprovado naquela aprovação, porém, depois ele foi aprovado, mais na frente. Pedro morreu, segundo a história, crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: não sou digno de morrer como meu Senhor. E aí então viraram a cruz, e segundo a história, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Passou na prova. Então, querido, também não fique triste se você já foi aprovado em alguma aprovação. Deus te dará uma nova chance, para que você então seja aprovado
no teste da fé. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos essa noite. Bendizemos, Senhor, o teu nome pela tua palavra, que é maravilhosa, Senhor. Ó Deus, a tua palavra que nos ensina tantas coisas. Muito obrigado, Senhor. A vida de Abraão é uma inspiração para nós. E nós te louvamos e te adoramos nessa noite. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Ó Deus, abençoa meus irmãos, cada um que está conosco nessa live. Multiplica, Senhor, as forças, a fé, a esperança para esse tempo do fim, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão? Um forte abraço. Se Jesus não voltar, até domingo, se Deus quiser. Beijo no coração.